O Gilmar Mendes, meu amigo, abriu o jogo dele completamente ontem lá no Roda Viva, né? Vocês sabem, o juiz não pode se pronunciar sobre casos em que ele está atuando ou que ele possa vir a ser chamado a atuar, né? E também, pela lei da magistratura, né, pelo Estatuto da Magistratura, ele não pode criticar a decisão de outros juízes a não ser dentro de um processo na coisa correta. E ontem o Gilmar Mendes deixou muito claro que está brigado com o André Mendonça, que o caso lá do Banco Master é nulo, que vai dar um jeito de anular essa coisa toda. O cara está absolutamente chateado porque ele queria dar um jeito de soltar o Vorcaro, de soltar o pai do Vorcaro e coisa e tal, e não conseguiu. O esqueminha dele de convencer o Cássio Nunes a votar a favor dos bandidos, a favor do núcleo podre do STF, falhou, né? O André Mendonça ganhou essa parada e o Gilmar Mendes sentiu, tá? Essa entrevista do Gilmar Mendes ontem no Roda Viva foi uma entrevista dele sentido porque ele tá vendo que tá em minoria no STF. Ele criticou o Fachin, ele criticou o André Mendonça, ele criticou o pessoal da outra turma. O mais engraçado foi quando ele chamou de erro crasso o fato do André Mendonça ter dito que recebeu o advogado do Vorcaro, né, na questão da delação premiada. Ele falou, não, porque um juiz não pode interferir na delação premiada. E aí perguntaram, mas espera aí, no caso lá do Mauro Cid lá e do caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, aquilo não foi interferência? Ele falou, não, esse caso eu não sei, mas eu acho que tá tudo certo ali, que ali não teve irregularidade nenhuma. Eu vou te falar uma coisa, bicho. É realmente uma cara de pau desse pessoal, bicho. É impressionante, cara. Mas eles não percebem, né? Eles estão tão isolados na bolhazinha deles que eles não percebem o quanto que isso soa como absurdo esse tipo de entrevista. Só deixa eles mais expostos no final das contas, né? Vergonhoso o que o Gilmar fez ontem nesse Roda Viva, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu tô gravando esse vídeo no dia 23 de junho de 2024, 1h da tarde. E essas notícias foram sugeridas por Peter, meu barbudo preferido, Amo Nesquik, a do Jojo Todinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o que aconteceu ontem, né? Ontem teve uma entrevista no Roda Viva. Roda Viva, vocês sabem, aquele programa do TV Cultura, que não tem tido assim muita relevância recentemente, mas que de vez em quando ainda tem uns convidados que chamam a atenção, principalmente pelos absurdos que são ditos, como é o caso do Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes é um ministro do STF, é o decano do STF, é o cara que está há mais tempo no STF, e em tese, não poderia falar sobre casos que ele pode vir a julgar, né? É muito curioso que quando ele falou sobre essa questão do caso lá do entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, ele falou assim, não, mas é um caso que eu não conheço, então eu não estou atuando, então não posso falar. Não, é o contrário, Gilmar Mendes. O caso que você pode falar é o caso que você não está atuando. O que você não pode falar é sobre os casos que você está atuando, né? Porque, por exemplo, o caso do Banco Master, ele está atuando nesse caso. Se ele está atuando no caso do Banco Master, ele deveria restringir as opiniões dele ao processo, né? A falar no processo o que tem lá. Não falar numa entrevista esse tipo de coisa, né? É impressionante como é que esse pessoal acha que está resolvendo o problema, que está melhorando a imagem do STF, quando na verdade está só empurrando o STF mais para o buraco, né? O STF está hoje com uma visão terrível entre as pessoas, justamente porque a acusação é que os ministros estão agindo de forma política, né? Mas isso não chega neles, porque eles estão numa bolhazinha fechada que a preocupação para eles é eliminar Bolsonaro. Não porque a população... Você tem uma ideia? Uma coisa que o Gilmar Mendes falou foi que não, que a nossa atuação na época da Covid foi fundamental porque nós salvamos vidas. Salvaram vida porra nenhuma, eles tomaram um monte de decisão idiota que não fazia sentido nenhum, que só piorou a vida de todo mundo. Ao contrário, se tem alguém que é responsável por muitas mortes na Covid, é o STF, as decisões idióticas que eles se meteram a tomar na época da Covid, né? Ou seja, realmente o cara está preso na bolha dele, ele acha que o importante é criticar a direita e apoiar a esquerda e coisa e tal, e está aqui criticando o André Mendonça. Eu tinha avisado no vídeo ontem já que havia mesmo esse plano do Gilmar Mendes com os jornalistas amigos do Gilmar Mendes para botar o André Mendonça numa situação ruim. O Gilmar Mendes se sentiu derrotado pelo André Mendonça e disse, agora eu vou me vingar do André Mendonça, eu vou jogar as minhas cartas, eu tenho os meus jornalistas aqui, ó. Aí foi aquela matéria da Eliane Cantanhede dizendo que o André Mendonça está facilitando o Bolsonaro, está ajudando o Flávio Bolsonaro, não sei o que lá. Na cabeça deles isso é terrível, uma coisa assim, nossa, que absurdo, não sei o que lá, não pode ajudar Bolsonaro de maneira alguma, né?
Enfim, vamos ver o que é as críticas que ele fez aqui, tá? Olha só, o ministro do STF participou do Roda Viva da TV Cultura e fez crítica para um monte de coisa. A primeira crítica que ele fez foi para o código de ética do Fachin. Segundo ele não tem nada contra código de ética e coisa e tal, mas ele entende que propor um código de ética no momento que alguns ministros são acusados de coisas erradas, que não estão erradas na visão dele, que é o caso do Toffoli e o Alexandre de Moraes, isso fica parecendo que nós estamos cedendo e coisa e tal. Repara, a preocupação deles é proteger o... Não, a gente tem que bater nesse povo aí, tem que ter porra de coisa nenhuma não. O pessoal tem que obedecer a gente, não é a gente que tem que fazer coisa certa. A gente é rei, a gente manda nesta porra aqui, não submetemos a nada, né? Ou seja, fica uma coisa realmente escrota pra caramba. Criticou o código do Fachin, diz que foi um entusiasmo juvenil e que ele acha que isso não teve diálogo interno e que não vai ser aprovado porque tem ministros que seriam vistos como um puxão de orelha no ministro. Caramba, mas é isso, o Gilmar Mendes, o seu poder não é ilimitado não, meu amigo. O seu poder, você está aí por um mandato do povo brasileiro. O mandato do povo brasileiro no sentido de que foi aprovada a Constituição supostamente pelo povo brasileiro, e essa Constituição te dá um mandato para você decidir juridicamente, dentro da lei. Não para você dar sua opinião, não para você impor sua pauta política, né? Enfim, repara, na visão dele, o problema dele são os ataques ao STF. Não, o problema é o que o STF está fazendo merda. Por isso as pessoas estão criticando o STF, né? O decano reclamou também do momento em que a proposta foi tornada pública no contexto das acusações dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Obviamente que isso não ia reunir o colegiado, não ia reunir votos, disse. Eu não duvido não, Gilmar, mas pode ficar tranquilo que com Flávio Bolsonaro ganhando a eleição e colocando os próximos ministros lá no STF, a coisa vai mudar, tá? Aguardemos, afirmou ser perguntado sobre o melhor momento para aprovação da proposta, né? Ele disse que o Fachin não foi feliz na escolha do momento e que nessas circunstâncias não se aprovaria um projeto. Que coisa, hein? Vou falar, bateu no Fachin. Isso é bom. Eu tô vendo aqui que a mágoa do grupo podre do STF, que é o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes, é contra o Fachin e o Mendonça. Isso é uma coisa positiva, não é o Mendonça sozinho, né? Ele afirmou também que a legislação permite que os ministros tenham participação em empresas, desde que não integrem a direção. Exato. Mas a questão é que a acusação contra o Toffoli é justamente que, embora ele, na teoria, né, no documento, não faça parte da administração, ele está o tempo todo lá no Taiaiá. As pessoas conhecem ele como dono do Taiaiá. Ou seja, né, ele está mandando no Taiaiá. Tem realmente esse problema, isso daí, né? A mesma coisa com o Gilmar Palusa, né? Ele é o dono do Gilmar Palusa, coisa e tal, e supostamente é uma entidade educacional, então ele não teria impedimento, tá? Os juízes podem ter cargos de professor ou de exercer atividade educacional, mas na prática há quem diga que o Gilmar Mendes faz mais do que isso. Ele, na verdade, dirige o Gilmar Palusa, né? Dirige o IDP, né? E isso seria legal também, né? Ou seja, justamente o código de ética proposto pelo Fachin tem exatamente o objetivo de retirar essas zonas cinzentas, né? Ele também criticou o André Mendonça. Aliás, o André Mendonça foi a maior crítica dele, tá? Ele disse que o André Mendonça cometeu um erro crasso, né? Erro crasso, para quem não sabe, é um erro óbvio, um erro absurdo, um erro totalmente sem sentido, né? Tipo assim, um ministro do STF ir no Roda Viva dar entrevista sobre o processo em que ele está lidando atualmente. Isso é um erro crasso, isso é uma coisa totalmente absurda, né? Mas ele acusou o André Mendonça de cometer um erro crasso no momento que o André Mendonça disse que o advogado do Vorcaro foi falar com ele e apresentou uma delação seletiva que ele não aceitou, né? Isso poderia ter sido considerado um erro se de fato o André Mendonça tivesse aceitado essa delação, porque, né, indicaria que ele negociou com o advogado do Vorcaro a delação. Só que não foi isso que aconteceu. O André Mendonça falou exatamente que recusou esse tipo de coisa. No momento que o advogado foi lá tentar falar com ele, ele recebeu o advogado, porque juízes podem receber os advogados de qualquer uma das partes, não podem participar da delação, mas podem receber os advogados. O advogado chegou para ele, ofereceu uma delação seletiva. Ele falou, não quero, não vou aceitar esse tipo de coisa. Não é meu papel esse tipo de coisa. Então, ou seja, o que ele fez, o André Mendonça de fato recusou a coisa para não se misturar com isso daí. Muito pior foi o caso do Alexandre de Moraes,
com o Mauro Cid, que você tem a gravação do Alexandre de Moraes ameaçando o pai, a esposa e a filha do Mauro Cid para ele falar o que ele tem que falar ali, que o Alexandre de Moraes queria que ele falasse, que senão ia mandar prender o pai, a mulher, a filha, não sei o que lá, um absurdo completo. Isso sim, e detalhe, o Alexandre de Moraes aceitou a delação, ou seja, essa delação valeu, houve negociação ali com o Alexandre de Moraes explicitamente. E ainda perguntaram isso para ele, tá? Perguntaram, e aí, mas e o caso lá do Mauro Cid, não sei, ele, não, aquele caso eu não acompanhei, mas lá eu acho que não teve nada de errado, não. Ele fez questão de falar isso, né? Ele colocou aqui, ó, que questionou as decisões judiciais nos Estados Unidos, criticou os Estados Unidos, falou que eles não botaram na cadeia o pessoal do Capitólio, não sei o que lá, a gente fez o certo, botamos o pessoal do 8 de janeiro na cadeia e coisa e tal, que absurdo, né? Ou seja, repara como é que ele vê essa coisa da luta da elite aristocrática contra o povo, né? O populacho nos Estados Unidos brigou e coisa e tal. O governo aqui, que é um governo mais democrático, né? Até teve acusação, até teve gente que foi para cadeia aqui pelo 6 de janeiro, tá? Mas no final das contas acabou tudo anulado, tudo liberado. Eu não tenho dúvida nenhuma que no Brasil também isso vai acontecer, tá? Esse processo contra o pessoal do 8 de janeiro não tem como isso prosperar. É um absurdo muito grande em termos jurídicos, né? Mas repara como é que, na cabeça do Gilmar Mendes, como ele quer proteger a elite aristocrática socialista de Brasília contra o populacho no Brasil, né? Ele acha que não, tem que bater. A gente que fez o certo, tem que prender esse populacho mesmo. Como ousam criticar a gente, né? Essa é a visão dessa turma, tá? E eles estão embasados na bolhazinha, eles estão aquela bolhazinha deles ali, né? O pessoal tá lá lustrando o saco do Gilmar Mendes. É isso daí, Gilmar. Tem que proteger a elite aristocrática, foda-se o populacho. Né? E olha só o que ele está falando. Ele está dizendo que os Estados Unidos estão errados nesse negócio porque não perseguiram pessoas que foi. O 6 de janeiro também foi um protesto que deu errado, né? A gente sabe que não teve intenção de golpe nenhum, acusaram de golpe também, falaram que foi insurreição, que foi uma tentativa de golpe, mas como? Ninguém tinha arma. Né? Entraram no Capitólio, é verdade, quebraram algumas coisas, tiraram fotos sentado na cadeira de parlamentares e coisa e tal. Mas e aí, que diferença fez? Da mesma forma no 6 de janeiro, no 8 de janeiro aqui no Brasil, também foi um absurdo, um protesto que deu errado, mas daí ia dizer que é golpe, né? Na cabeça do Gilmar Mendes, quem está errado é os Estados Unidos, o Brasil está certíssimo, né? Eu vou te falar, o nosso atraso é muito grande, cara. É o que eu falo para vocês, o problema do Brasil é esse, a qualidade das nossas elites é uma merda, cara. É muita gente burra. O Gilmar Mendes é um idiota completo, igual o Alexandre de Moraes, cara. É impressionante. Jurisprudência Nunes Marques não deve se manter de Gilmar Mendes, porque ele diz que foi censura contra a Atlas Intel, que o Gilmar Mendes, que o Nunes Marques, né, proibiu aquela pesquisa da Atlas Intel e não sei o que lá. E eu acho que, olha só, eu sinceramente não me importei com aquela pesquisa, acho uma besteira. Assim, a crítica foi feita, é importante ter a crítica, da mesma forma que a liberdade de expressão, a Atlas Intel fazer a pesquisa é liberdade de expressão, as pessoas criticarem a pesquisa da Atlas Intel. Agora, eu acho engraçado como é que ele não viu censura, no caso, nas inúmeras vezes que foi usado o aparelho do TSE contra a direita, mas agora, neste caso, que foi usado a favor da direita, ai não pode, censura, liberdade de expressão, cadê? Ou seja, só mostra o cinismo desse pessoal, né? Ele rejeitou o código de ética do STF, mas a pior parte foi, sem dúvida nenhuma, o caso lá do erro crasso do André Mendonça, que até o Estatuto da Magistratura proíbe esse tipo de coisa, você sabe, né? Um juiz não pode, em público, criticar decisões de outros juízes, né? Se ele tiver alguma coisa a falar sobre isso, ele fala no processo lá, que ele faz parte do processo, né? Uma coisa que eu vou dizer para vocês, tá? Isso aqui vai ficar feio pro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está numa situação meio de desespero mesmo, né? Porque ele tá vendo que esse caso do Vorcaro vai dar merda. Eles sabem que vai dar muito mais merda do que o que tá até aqui, né? O que apareceu até aqui, tanto pro PT quanto pro pessoal do STF. Mas ele achava que ia conseguir controlar isso lá na segunda turma. E agora descobriu que não vai conseguir controlar na segunda turma, né? Que o André Mendonça tá vencendo essa parada, né? E aí, este é o problema no final das contas, tá? O Gilmar Mendes está chateado porque está perdendo. Essa coisa toda que ele está falando aqui é o desespero dele, tá? O pessoal está colocando aqui, ó, o antagonista, que essa vai ser a senha dele para anular o caso do Banco Master, né? Que é o fato de que o André Mendonça teria feito o que ele chamou de erro crasso ali, de conversar com a delação. Eu já falei para vocês que eu acho que não faz sentido isso, porque, mais uma vez, o André Mendonça disse que não aceitou isso. Se o André Mendonça tivesse sentado com o cara, negociado e aceitado a delação premiada, isso era outra história. Mas não foi o que aconteceu. Ele negou. Ele negou, ou seja, ele não quis negociar, justamente porque não faz sentido um juiz negociar com o cara contra a lei da delação premiada, né? Então,
eles estão querendo fritar o André Mendonça. É o que está querendo fazer. O André Mendonça ganhou do Gilmar Mendes, ganhou feio, ganhou rude. O Gilmar Mendes ficou todo chateado, todo aborrecido porque perdeu e perdeu feio. E essa daqui é a vingançazinha dele contra o André Mendonça. Mal percebe ele que está ficando patente esse tipo de coisa, né? Que está ficando evidente que ele está jogando contra o colega do STF. E, felizmente, tem um detalhe nessa história toda que eu acho impressionante, né? Foi criado toda uma jurisprudência dentro do STF para proteger o Alexandre de Moraes nas besteiras que o Alexandre de Moraes fazia. E eu sou contra isso, tá? Eu acho que os ministros do STF têm que responder. Se fizer coisa errada, tem que responder. Mas a verdade é a seguinte, o que vai resultar dessa história, no final das contas, é que o André Mendonça vai usar essas mesmas armas para ele, né, poder se proteger desses ataques do Gilmar Mendes, né? E, ao mesmo tempo, isso mostra o problema que o PT comprou para si mesmo, porque, como eu falo para vocês, né, por enquanto o PT está fazendo um monte de arbitrariedade com o STF e a direita está se fudendo, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai chegar no que vem, o Flávio Bolsonaro vai ganhar, vai indicar mais 3 ministros para o STF, talvez 4, e com isso, meu amigo, vamos ter uma maioria de direita no STF. Aí sabe o que vai acontecer nesse caso? Toda essa preparação que a esquerda fez para bater no Bolsonaro, bate no Bolsonaro, Xandão, bate mais no Bolsonaro, Xandão. A gente vai ter um STF de direita com esse poder todo. O pessoal da esquerda acho que não fez essa conta, cara. Eles não entenderam que esse problema é um problema muito sério. Essa licença que eles deram para o Alexandre de Moraes fazer qualquer coisa que ele queira, vai se virar contra eles, e vai se virar contra eles muito rápido. O desespero do Gilmar Mendes, nesse caso aqui, é uma prova disso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.